Quando Clara comprou a boneca antiga no brechó, só queria um enfeite para o quarto novo. Mas naquela noite, algo mudou. Ela começou a rir sozinha. Ficar horas encarando o espelho. A mãe achou que era brincadeira. Até ouvir a filha falando latim às 3 da manhã. Chamaram um padre. Assim que ele entrou, Clara olhou para ele com um sorriso cortado e disse com uma voz gutural: "Esse corpo já não é dela." O padre tentou rezar, mas sangrou pelos olhos antes da primeira palavra. Quando a polícia chegou, só havia a boneca, sentada no meio do quarto, sorrindo. "Você já ouviu falar da bruxa da névoa? E se eu te dissesse que ela pode estar mais perto do que você imagina? Dizem que, em noites frias, quando a neblina cobre a estrada, uma velha senhora aparece pedindo carona, rosto coberto, mãos trêmulas e um sorriso estranho. Se você parar, ela entra, fica em silêncio, mas ao olhar pelo retrovisor, ela não tem rosto. E quando você pisca, ela está no banco de trás. Muitos motoristas desaparecem nessas noites. O carro é achado vazio, com marcas de unhas no volante, e o som de um sussurro vindo da neblina. Você me viu." Dizem que à meia-noite, no convento abandonado do morro, a freira do mal aparece rezando de costas, em frente ao altar destruído. Eu não acreditei, até entrar lá com meu primo para gravar um vídeo. Assim que o relógio marcou 0000, o sino, que não existe mais, tocou sozinho. Foi quando vimos ela, parada, imóvel, sussurrando orações em latim. Mas o pior foi quando ela virou o rosto pra gente. Não tinha olhos, só buracos escuros e um sorriso que parecia rasgado até as orelhas. Corremos, mas o portão que estava aberto agora estava trancado com correntes. No fundo, a voz dela ecoou: "Quem entra aqui, nunca mais reza de novo." E o vídeo? A câmera só gravou até a hora que ela virou. O resto sumiu. Toda a cidade tem um palhaço, mas o nosso nunca foi engraçado. Chamavam ele Risadinha. Era o animador de festas. Até que uma criança desapareceu. Depois outra e outra. Dizem que ele se esconde atrás das árvores. Espera você dormir. E aparece quando ouve risadas. Ontem, minha irmã riu sozinha no quarto. E hoje, só encontrei o nariz de palhaço no travesseiro. A fazenda dos Oliveira foi amaldiçoada, depois que colocaram um espantalho feito com roupas de um homem morto. Desde aquele dia, ninguém teve coragem de trabalhar nos campos depois do pôr do sol. Mas ontem, João, o novo caseiro, decidiu enfrentar a lenda. Ao voltar, o espantalho não estava mais lá. Ele seguiu as pegadas até o celeiro trancado. E lá dentro, o espantalho esperava por ele, de pé, com um sorriso costurado no rosto. Ninguém viu mais o João. Mas toda noite tem alguém novo preso no espantalho. Você trabalharia nessa fazenda? Todo mundo em São Paulo conhece a linha 12 do trem, mas quase ninguém anda nela depois da meia-noite. Um jovem chamado Léo perdeu o último ônibus e decidiu pegar o trem. Vagão vazio, ou quase. Quando ele entrou, um homem de terno cinza estava sentado ao fundo, imóvel, de cabeça baixa. O trem partiu. A cada estação, as luzes piscavam. O homem se aproximava, sem levantar a cabeça. Léo tentava mudar de lugar, mas toda vez que piscava, o homem estava mais perto. Até que, já sem fôlego, Léo correu para o último vagão. Quando olhou para trás, o vagão estava vazio. E uma voz sussurrou no ouvido dele: "Esse assento é meu." A polícia encontrou o trem parado na estação final. Léo nunca mais foi visto, desde então. Dizem que se você andar na linha 12 de madrugada, pode ver um jovem em pé, tentando sair do vagão, mas ele nunca consegue. Você confiaria na polícia se ela sumisse com quem faz perguntas demais? Em 2019, Rafael, um entregador da Zona Leste, gravou, sem querer, uma abordagem estranha. Viatura sem identificação, homem sem farda, levando um rapaz algemado para dentro de uma van branca. Polícia disse que ele fugiu por conta própria, mas a moto dele foi achada embaixo do viaduto Alcântara, com um capacete ainda no guidão. Até hoje, o vídeo nunca apareceu. E você, teria coragem de entregar uma prova contra a própria polícia? Sempre sonhou em ser mãe
E quando finalmente segurou seu filho pela primeira vez, sentiu que o mundo fazia sentido. Mas a felicidade durou pouco. Com pouco mais de 1 ano, o bebê adoeceu e não resistiu. Os anos passaram, mas ela nunca superou. Visitava o túmulo todos os dias. Conversava como se ele ainda estivesse ali. Até que um dia ela viu algo que a fez parar. Um bebê reborn, com o rosto idêntico ao do filho que perdeu. Ela comprou, deu nome, vestiu com as mesmas roupas. Passou a chamá-lo de meu bebê. Mas o que era consolo virou tormento. O boneco se movia sozinho. Os olhos abriam no meio da noite. Sussurros começaram a ecoar pela casa. Ela dizia que ele falava com ela, que queria brincar, mas ninguém mais ouvia. Hoje ela vive internada. Diz que o filho voltou e nunca mais o soltou. Rafael, em uma noite chuvosa, misterioso, elegante, pálido. Se apaixonaram rápido demais. 3 meses depois, estavam casados. A mansão da família dele ficava isolada, cercada por florestas escuras. Os pais de Rafael, frios, imóveis, sempre a observando em silêncio. Ninguém comia nada, nem água, nem vinho. Na primeira noite ela ouviu sussurros vindo das paredes. Corra, enquanto ainda pode. No porão ela encontrou uma porta trancada com correntes. Curiosa, usou a chave que Rafael sempre carregava. Lá dentro, fotos antigas. Dela, desde criança, muito antes de conhecer Rafael. Ela tentou fugir, mas toda a família apareceu na escada, com olhos vermelhos brilhando na escuridão. Rafael sussurrou com os dentes agora expostos. Você sempre foi escolhida. É o seu destino. Na última cena, ela grita, antes de se calar, para sempre. Agora, ela também sorri, com presas afiadas. Você já teve um sonho tão real que acordou com um cheiro de enxofre no quarto. Marcos acordou no meio da noite. O relógio marcava 3h33. A campainha tocou, mas não havia ninguém. Só havia um bilhete. Hoje é o seu turno. Após ler o bilhete, Marcos desmaiou. As paredes respiravam. O chão queimava. Gritos por todos os lados. Uma voz sussurrou. Você me invocou há 7 anos. Marcos tenta correr, mas não há saída. Na manhã seguinte, encontraram Marcos na cozinha. Olhos abertos. Pele queimada. E na parede escrito com sangue. Foi só uma visita. Da próxima, ele fica. A família Lopes decidiu fazer trilha numa mata fechada. Era só um passeio. Até o GPS parar de funcionar. As trilhas desapareceram. O celular perdeu sinal, e a floresta ficou estranhamente silenciosa. À noite, começaram a ouvir passos, mas não era bicho. As crianças choravam, diziam ver sombras entre as árvores. O pai tentou manter todos juntos, mas a mãe sumiu por alguns minutos. Quando voltou, estava com o olhar vazio. Vamos, por aqui. Mas ela os levava cada vez mais fundo, até que a filha sussurrou. Essa não é a mamãe. E de repente, algo brilhou na mata. Uma luz verde surgiu entre as árvores. Uma criatura com olhos brilhantes e corpo coberto de folhas apareceu. A sombra fugiu. A floresta se acalmou. Foi ele, Sapogrilo Melo, o ser que protege a mata e aqueles que a respeitam. Em 31 de agosto de 2005, 4 amigos da faculdade resolveram acampar no coração de uma selva isolada. William e Dejair eram os mais cautelosos, mas Gabriel e Leonardo tinham o hábito perigoso de brincar com fogo, literalmente. Eles causaram um pequeno incêndio na mata fechada. O grupo fugiu dali às pressas, acampando mais ao fundo. Naquela noite, entre risos e exageros, comeram tudo o que tinham levado. Mas, algumas horas depois, o silêncio da selva foi rompido por um som estranho. Gabriel, inquieto, foi até a barraca de Leonardo. Mano, tá ouvindo esse barulho? Tô sim, não consigo dormir com isso. Será que William e Dejair ouviram? Gabriel respondeu. Já fui lá. Eles dizem que não ouviram nada. Os dois decidem investigar, mas, quando se afastam, as lanternas apagam. Um som seco. Um grito abafado. Gabriel desaparece. Leonardo tenta correr, mas tropeça. E também é levado. Ao amanhecer, William e Dejair chamam a polícia. Quando um morador local se aproxima e diz em tom baixo: isso foi o Sapogrilo Melu. Ele voltou para se vingar. Até hoje, ninguém encontrou os corpos. Dizem que nas profundezas das matas mais antigas e sombrias
onde a luz quase não toca o chão e o vento sussurra segredos esquecidos, vive uma entidade misteriosa. Um ser que não é apenas um sapo, mas sim o espírito guardião da floresta. Seu nome? Sapogrilomelu. Uma criatura mágica, de olhos brilhantes como estrelas e pele que se confunde com as folhas. Seu corpo imenso, do tamanho de uma árvore pequena, raramente é visto por olhos humanos. No entanto, seus filhos, os pequenos sapos que encontramos saltando por aí, são muito mais do que simples animais. Eles são seus guardiões auxiliares enviados não para causar nojo, nem medo, mas sim para servir de bússolas vivas. Quando alguém de bom coração se perde na mata, seja um aventureiro, um caçador arrependido ou um simples curioso, Sapogrilomelu permite que seus filhos cantem mais forte. O som, que muitos acham ser apenas coachar, na verdade é um mapa sonoro. Quem ouve e segue o canto dos sapos encontra trilhas escondidas, clareiras seguras e até a saída da floresta escura, mas nem todos merecem essa ajuda. Aqueles que entraram na mata para destruir, desmatar, caçar por crueldade ou poluir, encontram um destino diferente. Para eles, Sapogrilomelu não canta. Ao contrário, seu coachar se torna um som que desorienta, as trilhas se embaralham, os caminhos se fecham, e quem não respeita, sente o peso da vingança da própria floresta. Muitos relatam ouvir no meio da noite um som grave, diferente, que não parece de nenhum animal conhecido. É Sapogrilomelu se aproximando, seus olhos brilhando no breu, sua pele se camuflando no meio das sombras, enquanto observa quem merece punição. Quando você ouvir um sapo cantar no meio da mata, pare e preste atenção. Talvez é Sapogrilomelu cuidando de você.